Fala nação, beleza? Saiu uma notícia que ganhou grande repercussão sobre uma suposta venda do Pedro por um valor baixo. Vamos reagir ao vídeo aqui. Quero deixar os créditos para o grupo Disney e os canais ESPN Brasil. Estamos de volta com o F-Show e o tema é Flamengo. Senhoras e senhores, nas últimas horas surgiu um tema que ganhou corpo, ganhou volume em relação à torcida, em relação à crítica. O Pedro e o Flamengo. E nesse cenário também o Felipe Luiz. Sem espaço com o Felipe Luiz, o Flamengo pode vender Pedro? Essa interrogação aparece porque, de acordo com a nossa apuração aqui da ESPN, o Flamengo não quer se desfazer do Pedro. Mas alguns jornalistas, e eu vou citar a fonte aqui, o Mauro César Pereira, citou que o Flamengo pode sim vender o Pedro. E aí estavam questionando até o valor, se seria um valor aquém do que se espera receber do Pedro ou um valor que estava adequado ao mercado. Se falar que quer vender, vai sair por menos. Não, se falar que... Exatamente. É perfeito, Biener, a lógica do mercado. Lembrando que ele tem um histórico pelo Flamengo, mas hoje ele está na reserva, por isso que você citou muito bem na análise do mercado. Muita gente falando que o Pedro teria perdido espaço também no coração e na mente do Felipe Luiz, no trabalho dele. Mas nós resgatamos uma sonora, que nós vamos colocar primeiro essas palavras do Felipe Luiz, depois vamos abrir um debate aqui. Essa sonora, para vocês terem uma ideia, foi em fevereiro. O Flamengo ganha a Supercopa em cima do Botafogo. Em fevereiro, o Felipe e o Pedro estava se recuperando, lembra, de contusão? E o Felipe Luiz falou isso aí. Vamos lá. Então não é o modelo de jogo, o jogador pro modelo de jogo. O treinador tem que fazer um modelo de jogo para esse jogador. E quando o Pedro voltar, o treinador vai fazer um modelo de jogo para o Pedro. O time vai se adaptar ao Pedro. Não tenha dúvida que é o melhor 9 do Brasil e nós vamos nos adaptar para ele. Mas o que eu quero dizer com tudo isso? Que eu olho o momento. E se o jogador não fala no campo, não dá. Eu não nada de graça para ninguém, nada, jamais, jamais. Tem que mostrar que ele está no nível para jogar. Essa sonora, ela foi em fevereiro, mas ela poderia ser atual porque ela termina com uma parte de o campo está respondendo. Rodrigo Bueno, você que é o talismã da nação, nada mais justo do que começar com o senhor para falar sobre esse tema. Pedro e a possibilidade de saída dele. Fosse você o Boto, fosse você o presidente do Flamengo, você liberaria Pedro para ser negociado? Viu? Olha o olhar fundo. É pausa. Né? Pausa dramática. E poética também. Ok. Boa tarde, Edu, Nath, Biner, muito bem-vindo. Obrigado. O São Paulo não está na pauta, mas vamos dar um jeito de tratar do São Paulo aqui. Esse segundo colocado. São umas notícias. Boa tarde, professor Bigode. Opa, boa tarde. Sempre nos dando aula aqui sobre futebol e informática. Boa tarde, fã de esporte e, sobretudo, boa tarde, nação. Eu acho que... peraí que tem um mosquitinho aqui na minha Seu xícara. copo é verdade. Parece que temos resgatado. Foi embora. Um mosquitinho estava aqui na minha água. Ih, eu sou a não vou mosca. beber. É o seguinte, aquela frase do Felipe Luiz, após a Supercopa, ela é autoexplicativa. O campo fala, a gente sabe. O programa fala, a televisão fala e o campo fala. E o campo está falando, Pedro, você não está bem. O Pedro, infelizmente, é um cara muito bacana, jogador de bola. Mas ele está tendo oportunidade para poder jogar? Essa foi a segunda lesão grave, né? Ele teve duas lesões muito graves e ele não voltou no nível que se esperava. O nível que a gente sabe que ele tem. Para muita gente, alguns meses atrás, ele seria o 9 da seleção brasileira. Uma posição carente e na seleção muita gente vislumbrava. É esse o cara. Quando ele tiver são... ele jogará não só no Flamengo, como jogará também na seleção brasileira. E hoje, tanto o Carlo Ancelotti, eu acho que não tem condições de convocá-lo, e mesmo o Felipe Luiz não tem como colocá-lo como titular, pelo que ele vem apresentando ou pelo que ele não vem apresentando. Então, eu acho que é possível sim, diante de uma boa proposta, algo que seja bom para Pedro, para o Flamengo, uma negociação. Aliás... acho que foi o Vicente Mateus, né? Tem uma frase famosa que jogador não existe jogador inegociável. Não. Ele disse que não tinha jogador imprestável, né? Era isso. Não tinha jogador inegociável, invendável e imprestável. Então, o Flamengo tem um elenco farto, rico, aliás, com mais dinheiro ainda, né? Com a saída do Gerson.
Não há necessidade de venda. O Flamengo, diferentemente de outros clubes, como o São Paulo, por exemplo, e eu falei que o São Paulo estaria na pauta, e o São Paulo é o próximo adversário do Flamengo. De novo, isso O Flamengo não vai pegar agora o Bayern nos Estados Unidos. Ele vai pegar o São Paulo do Crespão no Maracanã sem Igor Vinícius. E aí, você não precisa do Pedro para ganhar do São Paulo, que está aí perto da zona do rebaixamento. Então, o Felipe Luiz, que tem o grupo na mão, e é muito justo, correto, tem que ser assim. O treinador não pode ser amiguinho. E o Felipe Luiz, ele trabalhou com muitos jogadores que estão no elenco do Flamengo, né? Aliás, de 2019 agora, ficaram só o Bruno Henrique e a Arrascaeta, né? Com a saída do Gerson. O Felipe Luiz não pode trabalhar com coleguismo, que é uma coisa que a gente vê muito no nosso programa. O apresentador elogia um jogador ou um técnico porque é amigo dele. Você não pode fazer assim. E não nega. Você tem que ter uma avaliação justa. Se sente orgulhoso. Não é porque eu quero ter o colega, eu gosto dele, tenho simpatia pra ele. Trago ele pro meu programa, vou trazer ele pro meu programa. Entendeu? Não pode ser assim. Você tem que ser justo. Então, o Pedro não está rendendo, não vai jogar. E se tiver alguma proposta interessante, qual que é o telefone do Flamengo? Alguém tem aí? Liga lá pro Flamengo. Né? Olha, tudo bom, Flamengo? Aqui é clube estrangeiro. Estou querendo contratar o Pedro. Muito bem. A multa é essa. Qual que é a tua proposta, amigão? Por exemplo, eu não quero vender nenhum dos meus carros. Né? Meu Cadete eu não vendo de jeito nenhum. Ele é inegociável, invendável e imprestável. Mas eu tenho um carro laranja, eu aceito proposta. Se vier um cara com uma proposta muito boa, muito compensadora, eu vendo. E assim é o Pedro. Ele é um meu carro laranja. A princípio, o Flamengo não pensa em vendê-lo, não precisa negociá-lo. Mas, se o mercado mostrar uma realidade... Você tem um carinho enorme pelo carro laranja também, né? Eu tenho um apreço, venho com ele, está aqui na porta, inclusive, com a placa Rio de Janeiro, né, que é a minha terra. E é isso, eu acho que pode ser sim que esta janela seja a janela de saída de Pedro. Eu sei que vai estragar a pauta, mas eu quero contar uma história sobre o ex-repórter, atualmente apresentador. Qual? Pode contar, por favor. Se for uma história suja, a gente vai gostar mais ainda. Nós trabalhávamos numa rádio, uma cidade da Rádio Globo, nós tínhamos que sair muito cedo para os jogos no interior. E por quê? Iam várias equipes e umas tinham que entrar no ar ao meio-dia, né? E nós só entrávamos no ar às 14h. Perfeito. Então, para poder dormir um pouquinho mais, tal, pegava a verba de alimentação, botava gasolina, né, na vez disso, e rachávamos para podermos ir de carro. Esse repórter pegou uma carona comigo, rumo a Santa Bárbara do Oeste. Quase perdemos o jogo. A guerra do melhor time da região lá. Chegamos ali. O Barbarense arrebenta Rio Branco, ali, todo mundo. O São Paulo era o jogo de São Paulo contra o time de Santa Bárbara. Não foi aquele 4x3 de virada? Calma, chega na história. Aí, quando tô chegando assim e tal, naquela época não tinha muita coisa de usar a camisa de fora, eu vejo uma senhora com camisa do Once Caldas. O Once Caldas tinha eliminado o São Paulo, ou na semana anterior, ou 2 semanas atrás. Eu falei pro repórter, vamos entrevistar essa mulher, isso é estranho, né? E havia um jogador de São Paulo que era da cidade. Aí eu falo, não precisa, é melhor não entrevistar, não vamos falar, não sei o que e tal. Aí eu, não, vamos sim. Fui lá, era a mãe do jogador do São Paulo, que havia atuado, e a mãe dele foi ao jogo de São Paulo com a camisa do time que havia eliminado. O senhor é clubista, foi lá cobrar a moça. Vamos voltar pro Pedro. Pedro, agora eu quero usar, Depois eu contei o jogador. Professor Celso Arbengue, com o seu supercomputador que está na sua mente. Sim, aqui. Sabe por quê, Nath? Eu ouvi o seguinte. Vamos falar do Pedro. O Felipe Luiz não usa o Pedro porque ele não se encaixa na tática do Pedro. E muita gente aí no chat, você que está em casa pode mandar vídeos também, muita gente lembrando que ele utiliza Michael, Cebolinha, muitos caras que estão oscilando, igual o Pedro. Sabe o que todos esses caras têm em comum? Taticamente, casa, Felipe Sabe Luiz todos esses caras têm e em comum? Pedro? Claro que casa. E todos esses caras têm em comum que eles fazem uma marcação na saída de bola muito intensa, que é uma das premissas do trabalho do Felipe Luiz. Felipe Luiz precisa de atacantes que marquem a saída de bola. Barulhinho é interessante. É do supercomputador. O Pedro, ele não se predispõe a fazer isso, mas se a gente for olhar outros times, por exemplo, o próprio Galo do Gabriel Milito na temporada passada era um time que gostava de pressionar bastante, marcar encaixadinho, e o Hulk é um jogador que, por exemplo, não se coloca nesse tipo, não se submete a esse tipo de marcação.
Eu acho, Edu, que tem alguns jogadores que eles No têm... frio, então? Eles podem não exercer essa marcação. Vai fazer falta? Encaixadinho. Vai fazer falta. É, claro. É que assim... Que é o encaixe do time. O Juninho foi contratado pelo Flamengo para verdade. fazer o quê? Para marcar a saída de bola, porque ele é um jogador que se entrega bastante. Mas o Juninho não entrega... Mas o que o Juninho tem feito nesses últimos jogos aí do Flamengo? Eu sei, você sabe. a mesma qualidade na frente do gol do que o Pedro te entrega. Então eu acho que assim, o próprio Felipe Luiz falou, e eu acho muito engraçado que ele tenha virado um jogador dispensável da noite pro dia. Porque o Felipe Luiz, ele é, para mim, um técnico capaz de montar um time, não só para jogar em função do Pedro, mas desenvolver alguma maneira em que o Pedro seja menos exigido taticamente. Talvez com pontas que marquem mais, colocar um Bruno Henrique, um Plata. Mesmo com a Arrascaeta junto? É. Com a Arrascaeta junto? Talvez, se colocar os dois à frente, você vai marcar com 2 jogadores a menos, mas você vai ter a qualidade desses jogadores quando você recupera a bola. Comprou em 2004. Eu acho que um jogador que nas últimas 3 temporadas, porque o Pedro ele te entrega muito mais do que gol, o Pedro te entrega constância também em termos de jogos. Fui atrás dos números dele nas últimas 3 temporadas, ele tem temporadas todas acima, pelo menos, ou pelo menos beirando ali os 50 jogos. Tem uma temporada de 49 jogos, que foi em 2022, se eu não me engano, que ele fez, na verdade, 59 jogos em 2022. Foi a temporada de menos gols dele nessas últimas 3, mas que a gente lembra na Libertadores de 2022. Foi o rei da América. O Pedro acabou com a Libertadores e foi um dos principais jogadores do Flamengo. Eu acho que o Pedro, ele te entrega, além de tudo, Edu, uma variação tática muito importante, até mesmo para você ter um centroavante, porque se o Pedro fosse único e exclusivamente um centroavante grandalhão, que fica lá dentro da área esperando bola, é uma coisa. Ele, no jogo contra o Corinthians, por exemplo, que ele marca 2 gols, ele mostrou que ele vai muito além disso. Ele é um cara que se movimenta, vem buscar bola, faz parede, ajuda, principalmente Vem comigo, Bubu. Ele atrai a marcação e abre espaço para que os pontos... É isso que eu ia falar. Dificilmente, olhando os jogos do Pedro, que não vai ter 1 ou 2 zagueiros em cima. Porque se deixar ele sozinho, ele vai marcar. Não adianta. E ele é um cara que faz um pivô, esquece. Não tem ninguém parecido aqui no Brasil que faça o que ele faz. Aonde? Possam atacar. Ele arrasta a marcação, arrasta os zagueiros. Ele já falou de entendeu? marcar encaixadinho e atrair para liberar. Mas tem um ponto. No frio é muito bom marcar encaixadinho. Mas tem um ponto. bem E aí, legal. para com essas loucuradas. Depois a gente toma bronca por sua causa. Você viu que o campo fala e o computador fala. Eu acho que tem algum... Ô Celso, mas só uma coisa. O que você falou, eu queria pegar uma observação que não é tua. Mas se um treinador quer usar um centroavante, porque ele tem que usar aquele do que aquele. Esse aqui é bom porque ele marca melhor. Centroavante é pra fazer gol. Eu ia falar O isso. Pedro tem que jogar, não tem, Nath? Teve uma época que o coisa atacante estava lá antiga. para fazer gol, não para fazer que assim, marcação. Edu, eu acho que tem... Se você Gabriel- só fazer gol, entre Gabriel- aspas, só. Mas é gol, irmão. O que vale é a bola no gol, não é? Você acha que o Flamengo não faz é, poucos Nath. gols? A Nath vai entupir Você acha que o vocês. Flamengo não faz gol A sem o Nath Pedro, vai é falar, isso? vocês vão ver agora. Quer Eu ver? acho que no futebol de hoje, espero um futebol pouco mais. atual, aí, esse futebol mais gourmetizado, o goleiro ele tem que saber jogar com o pé também, é importante. A gente já viu o atacante em Copa do Mundo sendo auxiliar de lateral e não fazendo gols. A gente já viu uma série de coisas. Eu acho que assim, o Pedro, ele, pra mim, Natália Ferrão, ele não é dispensável. É difícil encontrar hoje um atacante com as características que ele tem. Há um tempo, ele era o cara que ficava muito preso ali. De um tempo para cá, ele tem se movimentado mais, saído mais da área, como o Celso falou. Ele volta muito bem e surpreende na recuperação. Ele volta até antes do que era previsto, devido à lesão dele. Ele volta muito bem, marcando gols, e depois tem uma queda. A gente tem que entender qual é o processo dessa queda de produção dele. É uma questão física? É uma questão emocional? É uma questão juntos os dois? Por que o Felipe Luiz não está escalando ele, sendo que ele gosta do jogador? Então, tem alguma coisa aí que a gente também está esquecendo de pontuar. Ou a gente não tem essa informação. Então, eu não acho que o Pedro é um jogador dispensável. Eu acho que para a característica dele individual ali, olhando realmente o 9, o camisa 9... É difícil, Edu, hoje. Ele fala que é difícil o Eu tô lateral. com a Nath. Esse 9 de característica é difícil. Quer ver, por exemplo, só sim ou não? Você venderia o Pedro?
De jeito nenhum. Então tá Faz 2 sentido a 1 nenhum. para não liberar o Pedro. Mas eu vou ouvir Vitor Biner. Quem é um? O Bubu falou que poderia se negociar o Não, Pedro. dependendo do valor que vier, se for Isso, o pagamento mas- da multa e for bom pra mas, todo mundo, ele vai pra embora. mim, pra mim, gol vale dinheiro. Não libera o Pedro, é difícil de achar o Pedro. Já já nós vamos falar E da abrir parte mão. Não é do difícil de ambiente achar, do você não Pedro. acha. As últimas 3 temporadas A são tia 30 Leila gols. queria ele, É não 30 queria? gols por Já temporada. já eu vou falar o que eu penso.